programa está de volta. O tema da nossa conversa é a maneira de amenizar os impactos da enchente e deslizamentos para a população, economia e meio ambiente e discutir formas eficazes de proteção para evitar prejuízos materiais e humanos desnecessários. Neste bloco, continuamos a conversa com o pesquisador do Centro de Operação do Sistema de Alerta da FURB, Júlio Refosco, a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da FURB, mestre em Engenharia Ambiental, Carla Bach, e o professor do mestrado em Desenvolvimento Regional, Marcos Matete. Mais uma vez, obrigada pela presença. Dados do artigo Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, o papel da FURB na integração da pesquisa científica e extensão indica que o sistema de alerta é a interface entre o monitoramento hidrometeorológico e a demanda da sociedade, ou seja, é a interface entre o saber técnico e aquilo que a população quer saber. No entanto, a população precisa entender a importância dos dados e a maneira correta de utilizar essas informações. Afinal, o constante processo de enchentes em Blumenau modifica também a maneira de agir da população, quando o nível do rio Itajaí-Açu começa a ficar elevado. A vulnerabilidade do clima desperta diferentes reações nas pessoas. Quais são os impactos para a população em termos de reações quando chega perto de uma enchente ou até mesmo de um deslizamento? Depende, né? Eu acho que nós temos na região uma certa cultura hídrica, digamos assim, para forçar um pouco uma certo conhecimento tácito de convívio com as enchentes, né? Mas o que a população precisa ter é informação precisa, né? O que a gente percebeu em algumas situações foi informações desencontradas, né? Dados sobredimensionados, o que provoca reações um pouco atípicas. Também é preciso um processo de centralização da informação, né? Porque frequentemente em desastres a gente tem o efeito rumor, e o efeito rumor provoca muito pânico, né? A gente sabe relativamente conviver com o problema das enchentes, mas é preciso que as pessoas tenham com antecedência essa informação para poder se preparar para a enchente e poder confrontar individualmente, né? O que a gente percebeu é uma certa discrepância nas informações, o que gera muita dúvida na população. Nesse sentido, eu acho que se Blumenau já teve algumas dificuldades, o Vale do Itajaí como um todo padeceu, né? Eu acho que o problema dos desastres na nossa região tem que ser tratado de forma global, né? Ou seja, o problema não é só de Blumenau, é de Rio do Sul, Timbó, de toda a região. A gente precisa ter políticas, ações que contemplem toda a região, né? Ou seja, se a gente toma uma decisão, uma medida em Blumenau, por exemplo, que nem é melhoramento fluvial, ou seja, pode transferir o problema dos desastres para Itajaí, ou se toma uma decisão em Rio do Sul, pode agravar o problema em Timbó. Então é preciso ter ações regionalizadas, né? Deixar de pensar a questão localmente. As pessoas ainda são muito descrentes em relação à previsão, porque a gente sabe de vários casos de pessoas que não tiraram os produtos das lojas ou até mesmo das casas. Tem muito a ver com a questão de que teve 3 ameaças e não se concretizaram. O que acontece? Bom, é uma pergunta que a gente também se faz, o pessoal lá do CEOP sempre tenta melhorar, então uma das perguntas que a gente se faz é isso. A gente avalia que realmente houve alguma descoordenação na distribuição da informação e que talvez isso tenha causado essa falta de ação, muitas vezes, das pessoas, né, essa demora em decidir por sair ou ficar. Então, essa pode ser uma causa, né? Agora, eu, particularmente, eu acho que uma das causas, eu acho que é o fato de que, como você falou no início do programa, a gente teve uma enchente de 12 metros em 1992, né? E tivemos aquele evento de 2008, que não se fala só em enchente, né? Que foi bastante sério e em termos de crise e desastre, eu acho que foi bem mais sério, né? Ele
E foi um evento totalmente diferente. Então, o que eu acho é que as pessoas elas não souberam lidar muito bem com isso, ou talvez não souberam avaliar a informação. A gente tentou produzir uma informação de qualidade, as pessoas ali do CIOPS, todas comprometidas, passaram a noite, viraram a noite ali, vários 3, 4 dias, e em fornecer essa informação, e talvez a gente não tenha traduzido essa informação da forma que a população pudesse aproveitar melhor. Até foi um comentário do prefeito municipal, fez esse comentário ele mesmo, né? Então essa é uma questão. E agora, uma outra avaliação que eu faço é que a população, ela tem que aprender, ela sabe que esse evento vai ocorrer, o secretário falou isso, a gente falou isso, as pessoas acabam, como a Ted falou, temos essa cultura hídrica, né? Então a gente temos que aprender mais alguns detalhes técnicos disso. Por exemplo, algumas pessoas acham que há uma discrepância entre a cota de cheia de 2008 com agora. E elas avaliam que isso é um erro da cartografia. Mas não necessariamente. Basicamente, eu acho que pode ser um erro da cartografia, e há indícios de que seja mesmo. Mas pode ser uma diferença do evento, né? O Marcos falou que cada evento é um evento único. Nunca a enchente vai ser a mesma. E para a população, isso pode parecer que seja sempre assim, que todas as enchentes são iguais. Então a população acho que tem que passar a aprender, a conhecer melhor esse evento e saber que, em função da distribuição das chuvas, em função das construções realizadas, dos barramentos realizados no rio, do fato das represas já estarem cheias ou não estarem cheias, tudo isso faz com que cada enchente seja uma. Então, por exemplo, em 2008, a gente imagina sempre que um dos erros que a gente faz é imaginar que a enchente é plana. Ela só seria plana se o mar fosse crescendo e fosse inundando Blumenau. Aí sim a gente teria um nível da água totalmente plano. Como a enchente não vem do mar, ela vem de cima, ela sempre tem uma inclinação. E essa inclinação em 2008 ela foi um pouco maior. Então, dos ribeirões, a gente tinha lâminas d'água bastante inclinadas vindo dos ribeirões. E no Itajaí-Açu, uma lâmina um pouco menos inclinada. Nesse evento de 2008, já foi um evento bem diferente. O rio Itajaí-Açu contribuiu mais e os ribeirões de Blumenau menos, né? Então, portanto, eu acho que a gente a população também tem que ser instruída para isso. E aí é que eu questiono um pouco o papel das autoridades de fomentar isso, porque a população aprende, a população tem capacidade para isso, mas cabe às autoridades e a universidade, talvez nesse caso, a preparar esse material, a fomentar isso, né? Bom, eu acho que quanto a políticas de informação, a gente está muito defasado. Por exemplo, nas escolas, eu acho que a questão dos desastres associados a enchente, deslizamento e enxurradas tem que estar presente como conteúdo nas escolas de primeiro e segundo grau e também na universidade. Na estratégia de saúde da família tem que estar presente. Ou seja, em todas as políticas, tanto educacionais como de assistência, a temática de saúde do desastre tem que estar presente. A educação e o aprendizado da população não vai acontecer por iniciativa dos indivíduos. É preciso ter iniciativas públicas, integrar a temática dos desastres em todas as ações municipais e regionais do governo do estado, no sentido de fazer com que a questão dos desastres permaneça ativa durante o período de não desastre. Os desastres são considerados problemas sociais não rotineiros, em que pese que no Vale do Itajaí tenha se tornado uma rotina. Eles entram e saem da pauta governamental muito fácil. E é preciso que o poder público mantenha a questão dos desastres ativa durante os períodos de não desastre, como se faz com o trânsito, como se faz com outras, com a temática ambiental, tem que permanecer ativa. Então, tem que transformar a questão dos desastres numa temática transversal, que toque todas as ações governamentais, tanto a nível local, municipal, quanto a nível estadual. Professora, a gente falou muito de infraestrutura da cidade para
enchentes, no caso enchentes e deslizamentos. Mas quando está na iminência, a gente percebe que os mercados davam filas de 3, 4 voltas. Existe uma maneira de melhorar essa infraestrutura no caso de emergência? No caso, o que aconteceu é que a população ela já tem muito medo aqui em Blumenau, né? Quando anuncia que vai acontecer, parece que a gente está em estado de guerra, né? Então é aquela correria para os supermercados e ter o abastecimento, daí limpam as prateleiras. Eu não vejo eu vejo assim que tudo é a questão do planejamento. É claro que a gente, em função de ter esses dados do nível do rio com bastante antecedência, você pode se programar e fazer o seu abastecimento e sair de casa, ou se você vai ficar na sua casa, num apartamento que só vai ficar ilhado, você tem condições de sem ter essa correria e o que aconteceu, que é o tumulto. Então, você precisa dessas informações com mais antecedência. O que ocorreu na quinta-feira foi dispensado os alunos de todas as escolas, na manhã, aquela chuva, e todo mundo morrendo de medo, achando que em poucas horas ia elevar bastante. Então, na quinta foi um caos em todos os supermercados. E só que essa informação do nível do rio, ele não foi divulgado com tanta antecedência. Então, nesse dia é o que ocorreu e daí acaba que não tem solução, né? E não Muita só gente, nos supermercados, o trânsito ficou inviável, tudo ficou inviável, né? Eu acho que a população só foi surpreendida porque o próprio poder público foi surpreendido, né? Ou seja, a reação da população reflete um pouco a própria reação do poder público, ou seja, até quarta-feira à noite não se tinha ideia da intensidade da chuva, nem da provável magnitude do impacto. Quinta-feira de manhã, todo mundo foi surpreendido com a informação, gerou um caos urbano e uma sobrelotação dos estabelecimentos comerciais, né? Uma correria desesperada em função do pânico gerado pelas informações, né? Então, de certa forma, a reação da população é reflexo da própria reação do poder público, que poderia ter antecipado, que nem a Carla falou, esse tipo de medida. Porque se tivesse isso na quarta-feira anunciado, ou quinta bem cedo, as crianças já nem iriam para o colégio. Então foi aquele desespero, porque todas as escolas liberaram no período da manhã. Então o trânsito ficou um caos, tudo ficou um caos, não só o mercado. Então precisa dessas informações, precisa de, como o secretário comentou, de atualizar as informações, de cartas geotécnicas de áreas de risco, de levantamento das cotas de enchente para verificar realmente as cotas de todas as ruas, para o pessoal ter a ciência, a rua tal vai inundar com tanto e é anunciado que vai subir tanto o rio, as pessoas se adaptam. Elas têm mais tempo para justamente sair de casa. No que a gente está falando é na questão da enchente. Na questão de deslizamento é um pouco mais sério, porque daí tem que controlar e não deixar ocupar, ou pelo menos não retirar toda a cobertura vegetal ou ter cortes em áreas que são problemáticas. Okay. Porque hoje em dia, se a gente lembra bem, 83, 84 desempenharam um papel importante o clube de radioamadores da região, né? Hoje em dia a gente tem um conjunto de mídia muito grande, né? Nós temos a TV, a rádio, celulares, né? E também as redes sociais. Então a informação ela circula muito rápido, mas ela é muito perecível, né? Ou seja, pode gerar muito caos muito rapidamente. Então é preciso ter informação com segurança centralizada, não é? Porque senão gera um tumulto muito grande, porque não é só a TV e a rádio, mas também
os celulares desempenham muito ruído também, né? Claro, um efeito rumor. E também as redes sociais, as pessoas estão constantemente articuladas e trocando informação. Facebook, Twitter, todas essas novas mídias provocam um tipo de engajamento que é extremamente importante, né, e faz circular, mas a informação ela tem que ser segura e de qualidade, senão gera ainda mais preocupação e ainda mais impacto. Né? Ok. A nossa equipe também conversou com o secretário de Defesa Civil, José Egídio de Borba. Ele explicou como estão os trabalhos de atendimento à comunidade. No atual, a gente está trabalhando ainda em cima da demanda que foi causada não só pela enchente, a enchente ela deixou de ser um problema para nós, mas nós estamos agora preocupados com a situação das encostas. É uma preocupação constante, nós temos que ter atenção nisso e, embora possa não parecer, as nossas encostas foram muito afetadas e nós estamos trabalhando exatamente em cima disso, identificando cada caso, cada situação, fazendo uma análise primeiro, uma análise de risco e em seguida, aí sim, a diretoria de geologia, com estudos tecnológicos, vai identificar os problemas e aí a gente pode expedir um laudo, né, técnico, identificando cada situação, cada problema como único, como um caso só. Estão percorrendo a cidade, a comunidade pode ligar solicitando esse serviço, como que funciona? Inicialmente nós estamos trabalhando em cima já das ocorrências, então a demanda é muito grande. É lógico que a população deve informar a Defesa Civil, nós temos que ir até o local, nós só pedimos um pouco de paciência, que nós estamos com uma demanda grande, mas nós vamos chegar em todos os cantos sim e vamos fazer todas as observações que nós tivermos que fazer. Já é possível afirmar aí a médio e longo prazo, os trabalhos continuam na linha que foi tomada após a catástrofe de 2008, aí somada de 2011? Olha, na realidade nós ainda estamos trabalhando em cima da demanda de 2008. É um volume muito grande de áreas a ser estudada, residências comprometidas, interditadas a serem demolidas e agora nós tivemos um agravamento com essa situação de 2011. Os problemas aumentaram. Por isso, nós teremos que aumentar as nossas equipes, as equipes da Prefeitura já estão sendo aumentadas e nós vamos atacar essa situação de uma maneira mais distinta e mais premente, ou seja, agora nós temos que resolver esses problemas. Eles falaram em questão de atendimento à comunidade, mas também tem alguns órgãos públicos que eles sofrem em casos de enchente, que é o caso dos bombeiros, da Polícia Militar, que eles estão em áreas que alagam fácil. Isso também é falta de estrutura? Falta de planejamento, de localização mesmo. Ele precisa, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, ele está numa área que ele é logo atingido. Então, só que ele tem que ter outras áreas de suporte para ter os caminhões, então ter uma descentralização e não sempre uma centralização. Aí isso eu vejo que é tudo questão de planejamento urbano, da localização desses equipamentos essenciais para ajudar a comunidade e estar em pontos estratégicos e específicos para atender a todo o município. Permite dar um exemplo, Sheila? Um dos melhores exemplos disso que a Carla falou é a localização da ETA 2, né? A ETA 2, a ETA 1, ela fica na Rua Lages, numa cota, a estrutura da estação de tratamento numa cota bastante alta, a captação no rio, mas ela continua operando, se não me engano, até a cota 12, e enquanto que a ETA 2 deixa de operar com a cota 8 ou 9, se não me engano, ou seja, é a estação de tratamento que fornece água para a maioria dos habitantes de Blumenau, né? Então, um dos maiores problemas que a gente tem aqui é trabalhar com isso, né? Com a falta d'água. A gente deveria ter um plano estratégico, como cidade, a gente deveria ter um plano estratégico para trabalhar com isso. O que fazer nos próximos 20, 30 anos com relação a isso? Vamos continuar nessa... Ou a gente vai construir mais 5, 6 represas lá no Alto Vale para baixar a cota de cheia aqui até 8? E cada vez mais não adianta só ter represas, né, ter barragens para isso. A gente tem que disciplinar e ter essa questão de planejamento da cidade, específico para onde vai ter os equipamentos essenciais
para a cidade que funciona, se é água, abastecimento de água, questão do corpo de bombeiros, eles têm que estar em pontos estratégicos, e o planejamento da cidade, do direcionamento do crescimento, de controle em algumas áreas inadequadas e ter toda essa preocupação com a cidade. Isso tem que pensar, porque se tivesse sido um pouco mais controlado, a gente não teria uma intensidade e problemas e custos tão elevados que a gente tem agora com o que ocorreu. Em relação a esse evento, o que Blumenau tem a ensinar para as cidades da nossa região e o que tem a aprender com as outras cidades? Bem, nós estamos, vamos dizer, que a gente tem em Blumenau esse levantamento de as áreas de risco, levantamento de cotas de enchente de cada rua, a gente tem isso mais evoluído que muitas outras cidades, mas ainda eu vejo que não é o ideal. Tem muitas coisas que, como eu friso, a necessidade de planejamento, a gente precisa de todas essas informações precisas e ter esses dados para poder planejar a cidade. Então, precisa atualizar essas informações. A gente tem essa base cadastral das cotas de enchente, que foi de 84, né, Júlio? Então, a partir da enchente de 84, se fez essa carta levantando, então, as cotas de inundáveis de cada rua. Mas tem que ter essa atualização. Já se passou todos esses anos e teve muitas outras áreas, como eu comentei, de aterros, cortes, que vai influenciar e diferenciar, ter um nível diferenciado em cada uma dessas ruas. Então, precisa dessas informações para poder planejar a cidade. Bom, eu acho que a gente tem que repensar tudo. Eu tenho uma proposta mais radical aqui. Eu acho que as ações são completamente dispersas. A gente tem que parar a região inteira, entendeu? Partir do que a gente já conquistou. Tem muita coisa produzida no comitê do Itajaí. Tá? Pegar o conhecimento que a gente já tem acumulado e estabelecer uma política de gestão de desastres para o Vale do Itajaí, pegando a região como um todo, tá? E estabelecendo uma ação coordenada. Tá? O problema hoje, ano passado foi Vitor Meirelles, esse ano vai ser Blumenau, amanhã ano que vem vai ser Itajaí ou Brusque, ou seja, o problema do Vale do Itajaí é crônico. Nós temos uma história de mais de 150 anos de convívio com o problema dos desastres das enchentes. Para mim é vergonhoso, para mim é vergonhoso que depois de tanto tempo a gente ainda apareça na mídia nacional como vítimas de tipo de desastre. Eu acho que é preciso que a gente pare, que as autoridades, que o corpo técnico-científico, que a sociedade organizada, entendeu? Que todos os setores interessados reflitam consistentemente, vem ver, a gente tem que pegar o que a gente já acumulou e que funciona, deixar de lado o que não funciona e estabelecer ações conjuntas. O que a gente tem é muito voluntarismo, entendeu? E improviso na gestão desse tipo de política. É preciso deixar de agir de uma forma setorializada. É preciso pensar o problema dos desastres articulado com a política de desenvolvimento socioeconômico da região, associado também às questões ambientais. Ou seja, o problema dos desastres está associado ao quê? Ao padrão de desenvolvimento regional e as questões ambientais. É preciso ter ações. Já se tem alguma coisa no comitê do Itajaí, ou seja, quase 30 anos de trabalho, desde o projeto Crise, o projeto Itajaí IPA e agora o comitê, e é preciso a gente começar a ter coragem de tomar decisões que muitas vezes são contrárias aos interesses dominantes. Ok, obrigada. O programa termina aqui. Voltamos amanhã com uma edição do programa Saúde e Direitos sobre os principais cuidados com a saúde neste período pós-enchente. Mais uma vez, obrigado aos nossos convidados. Até amanhã às 9 horas da noite aqui na FURB TV.